Você, ótimo final de semana. Estamos chegando com os donos da bola. O Atlético, ó, dor de cabeça para o torcedor do Atlético. Hoje, realmente, um dia bem complicado para o torcedor atleticano. Galo perdeu mais uma, levando 4 gols novamente. Segunda partida seguida que o Atlético sofre 4 gols. Perdeu na segunda-feira para o Palmeiras por 4-0. Agora, para o Vitória, 4-2. O que está acontecendo com o Atlético? Os donos da bola de hoje vai debater bastante sobre esse assunto e, é claro, tem outros temas importantes dentro do programa. Mas primeiro, a gente vai acompanhar como foi essa vergonhosa partida do Atlético. Tentando fugir da zona de rebaixamento, o Vitória começou o jogo pressionando o Atlético. Mateuzinho bateu da entrada da área e levou perigo. E ele teve mais uma chance. Depois do cruzamento de Cáceres, Mateuzinho emendou um belo chute para abrir o placar no Barradão. Mas mal deu tempo para comemorar. Depois dessa entrada de Osvaldo em Pedrinho, o árbitro foi chamado pelo VAR e deu pênalti para o Galo. Na cobrança, Scarpa bateu firme e deixou tudo igual. E o Galo cresceu em busca da virada. Zaratio chutou com desvio e exigiu uma defesaça de Arcanjo. O goleiro rubro-negro ainda fez outro milagre para impedir o gol de Alisson. O Vitória respondeu com Osvaldo. O camisa 11 teve uma grande chance depois do cruzamento de Cáceres e mandou por cima. Mas Cáceres tentou de novo, dessa vez tocando para William Oliveira, que não desperdiçou. 2-1 para o Leão. Na volta do intervalo, o Galo foi para frente. Igor Gomes arriscou de fora e mandou no travessão. Mas o Vitória estava atento aos contra-ataques. Em uma dessas subidas, Mateuzinho encontrou o William Oliveira livre para marcar o terceiro do Leão. E cabia mais. Jean Mota repetiu a fórmula e cruzou para Culebra fazer o quarto. Com a vitória encaminhada, Carpini passou a administrar o resultado, enquanto o Galo tentava diminuir. E depois do rebote de Lucas Arcanjo, Palácios fez o segundo do Atlético e fechou a conta no Barradão. A gente sabe que não acontece sempre um placar dessa maneira, elástico, por isso que nós não nos permitimos tirar os pés do chão. É uma vitória importante, a gente vai cada vez mais resgatando a confiança, entendendo aquilo que é proposto, dentro das ideias, dos conceitos, dos comportamentos. Então a gente fica feliz pelo que aconteceu, mas página virada, sem euforia demais, porque as derrotas, quando elas acontecerem, também não está tudo errado. O Vitória chega ao 4º jogo de invencibilidade, deixa a zona de rebaixamento e aumenta a instabilidade do Atlético Mineiro, que só venceu um dos últimos 5 jogos do Brasileirão. Duele muito perder. Dói muito perder, mas vamos nos levantar com força e seguiremos em frente. Vamos tentar melhorar e sair rápido dessa fase de 2 jogos sem ganhar, 2 jogos com derrotas, 2 jogos com 4 gols sofridos. Agora temos a dor da derrota e de como aconteceu o jogo. Mas seguiremos trabalhando para aprender e não voltar a repetir os erros de hoje. Para não voltar a repetir os erros de hoje. Ah, mas agora, Elton, Essa derrota do Atlético, ela foi muito pesada. Eu acho que é momento de reflexão dentro do Atlético. Metas foram colocadas dentro do clube, que a gente entende que desde a temporada passada, quando foi apresentado o balanço, foi mostrado que o ano de 2024 ia ser um ano de poucos gastos. A gente entende essa situação. Mas existem situações, sinais de alerta que são dados, que é preciso refletir sobre mudanças de rotas administrativas, de formas gerais. E isso eu estou colocando no pacote todo mundo, tá, gente? De comissão técnica, passando por jogadores, até chegar nos proprietários do Atlético. É preciso uma mudança de rota.
algo precisa ser feito. Falar agora a respeito de contratações é algo que é chover no molhado, já que a gente sabe que qualquer jogador contratado, a partir desse momento, só vai fazer sua estreia em 10 de julho. A chegada do 10 de julho para o torcedor do Atlético se tornou uma dor, se tornou um martírio, porque quando você vê o elenco curto que se tornou o Atlético a partir das lesões, das convocações, tudo leva a crer que o time terá dificuldade, independente dos jogos, se mantiver a forma de jogar. Ontem, e é claro que o Milito, quando ele chegou ao Atlético, ele colocou a proposta dele. E foi justamente a proposta dele que encantou os dirigentes do Atlético, que é um Atlético agressivo, um Atlético que ataca. Porém, na partida de ontem ficou visível a falta de volantes. Ontem o Atlético era o famoso arame liso à frente de sua defesa. E, gente, o Atlético foi massacrado pelo Vitória. O Vitória é uma equipe que estava na zona de rebaixamento com todas as suas dificuldades, com nenhum grande craque genial, e fez isso que fez com o Atlético. Então, hoje, o torcedor do Atlético está muito triste. Os dirigentes do Atlético precisam repensar. O técnico do Atlético, por ter tantas ausências, isso é uma dica minha, que ele não é culpado sozinho. A culpa é de muita gente, e todas precisam refletir. Mas o momento do Atlético pede um pouco mais de cautela. Como o Everton já me ensinou, eu não vou ser o Escova depois de ser já o Escova e vou começar o programa. Boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente e agradecer a presença. Você já entrou ao vivo, né? Você já entrou ao vivo. Eu queria participar do programa. Exatamente. O Rap já entrou ao vivo. Meu sonho. Já entrou no programa do Dudu, né? Tiagão, tudo bem? Beleza? Valuzeiro. Rap Sold. Quero chamar você primeiramente, que tem menos de um mês. Menos de um mês, pessoal? Tem menos de um mês. Menos de um mês. Menos de um mês, o Rap fez duas coisas aqui nesse mesmo estúdio. A primeira, levantou a taça da Libertadores. O Atlético estava invicto naquele momento, vivendo uma fase maravilhosa, brilhando. E a segunda, o Rap falou que era um absurdo, em qualquer instância ou momento, chamar o elenco do Atlético de curto. Rap Sold! Por favor, disserte sobre a derrota do Atlético ontem. Derrota ou sobre as outras coisas que você disse? Primeiro sobre a derrota do Atlético. Vamos lá. Sobre a derrota, eu acho que ontem o time entrou muito afoito em diversos momentos. Acho eu que o Milito erra muito na substituição, por exemplo, que ele tira o Rômulo. Onde que o Atlético estava tomando os gols? Todos pelo lado esquerdo do setor ofensivo do Vitória. Ele tira o zagueiro, que já não estava bem verdade, do lado esquerdo. E aí, meu amigo, um abraço. No primeiro ataque que o Vitória deu, conseguiu encontrar seu gol. E ele pôs o Allan Kardec, que pouco ia fazer naquela partida, né? Então, na minha opinião, o Milito erra. O Milito é culpado do momento do Atlético? Evidente que não. Não tem como você pôr a culpa no Milito, ele tendo tantos desfalques por convocações e por lesões. Quero lembrar o torcedor que há 4 jogos o Atlético tinha 12 desfalques. Há 3 jogos contra o Bragantino, o Atlético tinha 12 desfalques. No último jogo contra o Palmeiras, o Atlético tinha 9 desfalques. E nessa partida de ontem, o Atlético tinha 7 desfalques. É mais um ingrediente que vai fazendo o que aconteceu. Mas eu quero lembrar aos senhores que há 4 partidas atrás, era antes, essa partida contra o Vitória, Palmeiras, Bragantino e Bahia. Antes disso, o Atlético era a melhor equipe do Brasil, dita por todos nós. Que o Atlético estava no melhor momento do futebol dele, né? Acontece, meu amigo, que você teve uma sequência de lesões graves que levaram jogadores, depois do fechamento da janela de março, como foi o caso do Rubens, que era o reserva imediato do Arana, como era o caso do Otávio, que era o titular da volância, como no último dia de janela lesionou a terceira opção da volância, que era o Paulo Henrique, que era Otávio, Batalha e Paulo Henrique.
Agora, o elenco do Atlético não é curto. O que nós podemos dizer é, o elenco do Atlético não tem a qualidade esperada. O Lemos não substitui no mesmo nível. O Rabelo não substitui. Isso não é elenco curto. Isso é falta de qualidade. Eu também quero saber quais elencos que tem 22 jogadores de alto nível. O Atlético, sim, tem uma equipe muito boa. O Arana, gente, antes do fechamento da janela da Copa do Mundo, eu estava no Mineirão, que eu tô lá no Mineirão, na Arena MRV, o costume, né? Na Arena MRV dos jogos antigos, a galera tá pedindo passagem pro Rubens. Tava pedindo a titularidade do Rubens. O Arana não ia ser convocado. O Arana voltou a jogar bola com quem? Com o Milito. O Milito recuperou Saravia, o Milito recuperou uma série de jogadores. Agora, o Atlético também já contratou o Júnior Alonso, já contratou o Bernardo, tá para fechar, daqui a pouco o Thiago pode falar disso sobre com o Fausto Vera, e tá na busca de mais. Vai aumentar um tiquinho o Fausto Vera. Eu tenho a busca, eu tenho informação de atacante, o Thiago tem informação de meia, que o Atlético é 2 meses, eu tenho informação que eu vi lá. Tem de meia? E você disse que o Atlético tá buscando o Fausto Vera e mais um jogador. Ah, não, Fausto Vera é meia, pô. Volante, meia é volante. Quando você falou meia, eu entendi Meu meia. Não, meia é volante. Perdão, tem razão. Você disse no seu canal. Ele tá novo, ele aprende, é igual você. Então, assim, passei atrás, que vergonha. Então, assim, realmente, o Atlético ontem, e contra o Palmeiras é foda, né? Tivemos aquela expulsão, mas ontem foi horrível. Tudo deu errado, tudo avacalhou. Jogadores não conseguiram jogar bem. Só para concluir, vou te passar a palavra nesse segundo. Agora, fato é que nós vamos ter um mês difícil. Mas a partir do dia 10, nós vamos ter muitos jogadores com muita qualidade. E outros jogadores estão voltando. Agora, pô, vamos falar também. Paulinho expulso no último jogo. Hulk expulso no último jogo. Não, mas aí é vagabundagem de ato. Isso é vagabundagem de ato. Sim, mas prejudica o time. Sim, claro que prejudica. Mas isso é vagabundagem de ato. Sim, mas prejudica o time. Só um ponto. É que assim, eu acho que nem se o Atlético entrasse ontem com o Sub-20, ele poderia tomar 4x0 do Vitória. Acabei de dizer, esse é o meu ponto. Que eu disse. O Atlético entrou com o Sub-20. Não dá pra tomar 4x0 do Vitória. Eu tive a curiosidade, e eu comentei isso na redação, de olhar quais foram os jogos em que o Atlético tomou 4 gols. Aliás, o Vitória fez 4 gols. 2 jogos. O Vitória fez no jogo contra o Atlético ontem e no jogo contra o Barcelona de Ilhéus do Campeonato Baiano. Não, ridículo. É muito pouco. Semi-amador. É muito pouco, cara. Então, assim, o Atlético não pode, em hipótese alguma. Entrou o Atlético Sub-17, o Atlético Sub-18, Sub-16, Sub-13. Não dá pra tomar 4 gols desse time do Vitória que não é bom. Não é um bom time. Vai cair. Eu também acho que vai cair. Não é um bom time. Você não pode tomar 4 gols. Eu acho que perder, por tudo que está acontecendo no Atlético, o Atlético perdeu 500 jogadores nesse momento, a lista de desfalques é de 12, 13 jogadores. 5 titulares. Então, perder acontece. É ruim, mas acontece. Eu até trataria como vexame, como foi. Tomar 4 gols no jogo de ontem. É vexame. Mas eu não trataria 1x0 para o Atlético perder. Não, aí era derrota. Mas eu trataria como vexame. Ah, não, eu acho que não. Pela o Atlético tinha a obrigação de vencer o Vitória ontem com aquela equipe que tinha em campo. Eu acho que o Atlético tinha a obrigação de competir muito mais do que ele competiu. E criar muito mais do que ele criou. Fazer gols. O Atlético foi mal no jogo de ontem. Cara, o Vitória fez 4 gols 2 vezes no ano. Contra o Atlético. E contra o Barcelona de Ilhéus, cara. Thiago, é muito pouco. Assim, eu concordo com tudo que você falou em relação ao momento do Atlético, em relação aos desfalques. Mas, entendendo esse momento do Atlético, um time com muitos desfalques, o treinador precisa também entender a realidade da equipe no momento. O Milito quer jogar da mesma forma, mesmo com um tanto de desfalques. E isso aí não dá. O time ontem ficou muito exposto. O Mateuzinho, pensei que o Mateuzinho era o De Bruyne em campo. Tamanha liberdade que ele tinha para dominar a bola, girar, pensar o jogo. Eu tô falando do Mateuzinho do Vitória. Ele, ontem, no primeiro tempo principalmente, destruiu o meio-campo do Atlético. As jogadas do Vitória acontecem pelo lado direito de ataque, esquerdo de defesa do Atlético, cruzando para trás, porque tem ausência de volantes. Quando é assim, um time com muitos desfalques, é o caso do Atlético hoje e outras equipes também, é preciso simplificar, algo que o Milito não está fazendo. Então, vamos lá, fazer um 4-4-2, não tem problema, colocar um zagueiro na lateral esquerda, uma dupla de zaga, o Fux e mais um, improvisa o Rômulo de lateral esquerdo para não prejudicar o Scarpa, que é o principal jogador hoje, o principal pensador do Atlético hoje. Coloca um zagueiro na lateral esquerda, faz uma linha de 4, o Saravia na sua direita, o Batalha de primeiro volante. Ah, não tem um segundo volante? Ok, vai, o Zarate mesmo. Povoa o meio-campo, faz uma dupla de Paulinho e Hulk ou outro atacante. Então, simplifica. Nesse momento, que as circunstâncias
não ajudam, o Atlético precisa simplificar e é algo que o Milito não está fazendo. Ô, Valuzão, só para eu chamar o Valu, colocar o Valu na resenha, né? Um cara tão importante. Obrigado. Tudo bem, Valu? Tudo ótimo. Tudo jóia? Tudo bem, eu tenho certeza que você tem muita coisa para falar desse time do Atlético que ontem fez um dos grandes vexames dos últimos tempos. Só lembrando, o Atlético não tomava duas goleadas seguidas desde 2011, quando ele perdeu para o Flamengo por 4-1 e depois perde para o Internacional de Porto Alegre, jogando na Arena do Jacaré. 14 gols, Zé. Então tem muito tempo que o torcedor do Atlético não tomava duas sapuadas igual tomou nessa semana. Que semana dolorosa para o atleticano, hein, Valor? É verdade. Boa tarde para você, Elton. Boa tarde para os amigos e a quem nos assiste. Eu estou muito com o Thiago quando ele diz a respeito o Atlético não pode ser tão vulnerável para esse Vitória. E aqui não estou escondendo todas as dificuldades que já foram elencadas, a questão dos jogadores suspensos, né, Hulk e Paulinho, a questão dos jogadores à disposição na Copa América, mas tem mais alguma coisa acontecendo no Atlético no sentido de que, primeiro, eu não acho que o Milito ele vá armar o seu time de uma maneira burocrática. Quando você traz um técnico com as ideias que tem o Gabi Milito, tem duas partes que entram também nessa questão de quando você traz esse tipo de técnico. Primeiro, ele vai trazer mais coragem, ele vai trazer ideias. E a outra parte, às vezes, essa parte aí, que é a parte mais ruim, às vezes, para o torcedor, é que é a convicção nas ideias de futebol que técnicos que são da linhagem do Milito costumam ter. Aí, para o torcedor atleticano, infelizmente, até nos momentos de turbulência e de poucas opções. Eu acredito que o Gabriel Milito vai tentar achar ideias, mas dentro dos conceitos táticos e técnicos dele. Isso aí não é uma informação, é o que eu penso de acordo com como são os técnicos que pensam o futebol da forma que o Milito pensa. Eu já disse algumas vezes, continuo a discordar do Rap na questão do elenco curto. De graça, sim? Não, é só para deixar bem clara aqui a minha posição com relação a isso. E mais do que o elenco curto, o Atlético tem jogadores que muitas vezes os torcedores falam o nome, porque está lá, obviamente, na lista de relacionados, mas são jogadores que há algum tempo já não conseguem ajudar. Vou citar 3, poderia citar mais. Aliás, vou citar 4 jogadores que estão sempre presentes nas listas ou até entram em campo, mas dentro de campo são jogadores que não conseguem sequer darem um rendimento mínimo de sustentação a um resultado de uma partida. Mariano, Igor Gomes, Pedrinho e o Allan Kardec. São jogadores que estão no elenco atleticano, mas hoje eu pergunto para você, torcedor do Atlético, o que esses jogadores, não vou dizer de agregam, esses jogadores, eles são capazes hoje de entrar em campo, jogar 30, 40 minutos e sustentarem uma questão de uma partida, melhorarem os setores onde eles atuam? Deixa eu chamar o Everson agora, o goleiro do Atlético que tem sofrido muitos gols, né? O Everson não participou do jogo contra o Palmeiras, mas ontem acabou sofrendo 4 gols. Confere aí. Cada gol tem seus problemas, até bater no goleiro. Não estou isentando da minha responsabilidade, vocês sabem, vocês não conhecem. Como eu falei, talvez o terceiro gol poderia ser defensável. Mas a gente sabe que tivemos algumas falhas nesse jogo, no jogo do Palmeiras. Não cabe aí eu ficar vindo aqui, jogar no ventilador que a gente está errando, mas a gente está errando, vai ser cobrado no vestiário. Para que a gente possa melhorar, a equipe quer brigar por título, quer ser campeão. Em 2 jogos você não pode tomar 8 gols do jeito que a gente tomou. Everson, como fazer para poder esse time melhorar aí o astral? Porque tem jogo domingo, é Fortaleza, ainda tem desfalques, né? Breno, é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Ruim pela derrota, mas bom porque no domingo a gente já tem uma oportunidade de poder vencer dentro de casa, para que a gente possa fazer mais 3 pontos na competição. Então agora é descansar. A gente sabe onde vem errando, então a gente precisa melhorar esse quesito para que a gente não possa ficar tão exposto. A equipe que quer vencer, se tomar 4 gols, praticamente vai ficar difícil vencer. E aconteceu isso nos dois últimos jogos. Isso não pode virar uma rotina e não vai virar. É trabalhar, melhorar esses detalhes para a gente não ficar tão exposto. E a gente tem uma equipe qualificada, com certeza nós vamos fazer gols, como a gente fez hoje. Para que, como eu falo para vocês, se não tomar gol e a equipe fazer 1 ou 2, a gente tem qualidade para ser vitorioso. Então acertar esses detalhes, porque a equipe que quer brigar por título não pode tomar 8 gols em 2 rodadas. Esse tipo de entrevista, o Lu tá aqui, que também foi repórter durante muito tempo,
Às vezes a gente faz algumas Se aposentou, irmão? leituras. Não, repórter esportivo. Esportivo. Repórter esportivo. Que às vezes a gente faz algumas leituras da entrevista, né, que a gente pega no calor do jogo. Tem muita gente que é até contra... É a melhor entrevista. Tem muita gente que é até contra a entrevista pós-jogo, que a cabeça tá muito agitada, a adrenalina está muito alta, e muitas vezes os atletas acabam falando alguns detalhes que escapam, que não eram à vontade. Mas ele, não vou ficar aqui jogando no ventilador. Ou seja, é aquele ponto, Lu, eu queria até que você me ajudasse a falar a respeito dessa entrevista do Everson, que acaba mostrando que existem detalhes que foram treinados e às vezes não foram aplicados dentro do campo. Porque quando eu não vou expor pessoas aqui para jogar merda no ventilador, eu acabei falando aquele não falou. Mas é isso, enfim. É por aí, muita coisa deve ter sido dita no vestiário. Muita coisa fica no vestiário, aliás, quase tudo, né? Em relação a essas situações de jogo, esse cenário de jogo. E dá para perceber em relação ao que foi feito ontem, por exemplo, o Alisson, que teve que jogar como um ala, talvez pela esquerda, não sei exatamente qual a função do Alisson, ele não conseguiu acompanhar. O Cáceres, o lado direito do Vitória. Meu Deus. Ele nem é a principal função de um atacante, lógico, né? Mas numa equipe tão exposta, o Alisson precisava ajudar um pouco mais. E lá na frente, né, Alisson? Muitas ocasiões de gol no primeiro tempo e você não fez. Oportunidades têm sido dadas para a base. Para ele, para o Cadu da mesma forma, a bola está batendo. A gente entende esse processo de sair da base e ir para o time principal. Muitas vezes é difícil, mas a gente tem percebido a bola está batendo no Cadu. A torcida muitas vezes quer imprensa, quer jogador da base, só que tem hora, e é nessas horas que a gente vê que muitos não estão preparados para assumir a bomba que é jogar no time principal, no time de massa. Então, a questão da entrevista do Everson, Elton, é questão de muita coisa que talvez tenha sido treinada, mas o time não conseguiu executar dentro de campo. Aí eu destaco a situação do lado esquerdo, de defesa, e a situação do meio-campo. É impossível jogar da forma que o Atlético está jogando, tão exposto. Os gols do Vitória ontem, o William Oliveira sendo volante, porque sendo volante surpresa, fazendo gols, não tem marcação no meio-campo do Atlético. O Valor, ele falou uma coisa que chama a atenção, que foi sobre o Milito, né? Sobre o Milito... Convicção. A convicção dele. E ele falou isso na entrevista dele. Ele falou que ele não quer mudar a forma de jogar dele, que ele entende que o time tem que, né? Até porque hoje o Galo Análises, ele falou um negócio que me chamou a atenção, que ele disse o seguinte: é muito complicado para um técnico pegar e simplesmente mudar o time, mesmo ele tendo esse tanto de desfalques, porque senão o time não pega o entrosamento necessário. Eu tenho dúvidas sobre isso. E teve muito tempo para treinar, né? E eu tenho dúvidas sobre isso porque você precisa e necessita, em certos momentos, mudar o jogo. Contra um adversário, mas é o Vitória. Beleza, mas você tá lotado de desfalque, você não tem dupla de volante, você não tem sua dupla de ataque, você não tem o seu ponta esquerda, que é o Arana, e você tá improvisando um menino da base do lado direito, você colocou um zagueiro da base do lado esquerdo, que vai dar certo, vai dar bom. O Romulo é bom menino, o Alisson também vai dar bom, é um bom menino, não é craque, não é aqueles dois meninos do Estevão do Palmeiras, não é o Hendrick, mas é um bom jogador. Agora, o fato é que ontem o Milito errou. O Milito ontem, por exemplo, no segundo tempo, ele já tinha que ter voltado sem o Alisson e sem o Cadu, que não estavam jogando absolutamente nada. E ainda estava 2-1. Tinha tudo para acontecer o jogo. Ele preferiu manter e trocar o Romulo, que até agora, gente, eu gostaria que um de vocês me contasse. Eu queria entender o porquê que ele tira o Romulo, sendo que o Atlético estava sendo massacrado pelo aquele lado esquerdo defensivo do Galo, direito ofensivo do Vitória, e me põe o Allan Kardec. Porque o Atlético estava chuveirando bola na área. Tudo bem, tira o Cadu e põe o Allan Kardec, mas não tira o zagueiro, não, porque já estava ruim. Sem o zagueiro ficou pior. Deixa eu dar um recadinho aqui.